Olá pessoal, alegria novamente estarmos aí para mandar ver aí na nossa preparação para os concursos públicos. A você que está colado aqui no Monster, seja bem-vindo, seja bem-vinda de qualquer lugar do Brasil, até mesmo do mundo, né? Nos acompanha aí pelas redes sociais, pelas plataformas, enfim, você que tira o maior proveito aqui dos nossos estudos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e é tudo nosso, tá legal? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Ednei, olha aí, Ednei, peraí, caneta tá ruim, vamos lá, isso, agora sim, ó, Ednei, tá legal? Meu nome é Ednei, e eu vou trabalhar com vocês o direito penal, olha aí, direito penal, que beleza, tá bom? E é isso aí, nós vamos, hoje especificamente vamos falar da legislação extravagante, né, a lei especial, que é a lei 11.000, acompanha aí, Lei 11.340, Lei 11.343, 343/2006. Para quem não conhece, essa é a chamada Lei de Drogas. Muito longe esse aqui. Lei de drogas. Muito bom. Lei de drogas. Tá bom? É uma lei especial. E como todos nós sabemos, no direito penal, aí já fica aqui uma dica para você. Lei especial revoga lei geral, tá bom? Isso aqui vai de brinde para você, tá? Você que está se preparando aí. O que é uma lei geral? A lei geral é uma lei, como o nome já diz, é uma lei abrangente. O Código Penal, o CP, olha aí, o CP é uma lei geral. É uma lei geral. Uma lei geral penal, certo? Ó. É uma lei geral, penal. O que é uma lei geral? Vale todo o território nacional, abrangente, né? Uma lei geral. E ela trata justamente das tipificações penais, certo? Ó, as tipificações penais, tipificações penais, tipificações penais, elas estão previstas aonde? No Código Penal, que é o CP. O Código Penal no seu artigo 1º diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Tá legal? Então nós estamos diante de uma lei geral, quando nós estamos tratando do Código Penal. Olha aí, direito penal, Código Penal, as tipificações penais estão previstas na lei geral, que é o Código Penal. Agora, nós temos uma lei especial. O que é uma lei especial? Que trata exclusivamente daquele tema. Então, a lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela trata exclusivamente da lei de droga. E aqui nós temos que observar o seguinte. Essa dica é extremamente importante. Professor, você é muito redundante. Eu sou redundante. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Lei especial revoga lei geral. Quando nós temos uma lei especial que trata de um tema que também fala sobre a lei penal, no caso aqui, essa lei, ela revoga. Ela revoga, professor? Como assim? Ela torna a lei geral ineficiente? Não é bem assim, não. Significa que o magistrado ele vai ter que aplicar o que diz essa lei, ao invés de dizer essa. Tá bom? Então, lei especial revoga lei geral.
tá bom? Agora já fica uma dica para você aí, para você entender. Acima da lei geral, acima de uma lei especial, nós temos o quê? A Constituição, ó, a Constituição Federal, tá legal? Olha aí a posição dela, ó, tá lá no topo da pirâmide, a Constituição Federal, ela se sobrepõe a todas as demais normas, tá? Inclusive as especiais, tá legal? Constituição Federal. Então fica aí essa dica para você, tá bom? Então, como nós estamos hoje no tema de drogas, nós vamos usar a lei especial. A lei especial, e ela trata inclusive até do rito. Professor, eu estou estudando aí para o concurso público da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar. O que isso pode impactar nos meus estudos? Presta bem atenção. Pode cair lá no seu concurso público assim. A Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas, ela é uma lei especial ou uma lei geral? Aí você vai botar o quê? Lei especial. Opa! Lei especial. Professor, dá outro exemplo também de uma lei especial. Vamos falar da lei. Olha uma lei especial aí que todo mundo fala nela todo dia, ó. Lei Maria. Lei Maria. Maria da Penha. Professor, é uma lei especial? Sim, uma lei especial. A Lei Maria da Penha, né? Lei especial, ela se sobrepõe a uma lei geral. Significa que ela qualifica crimes, né? Ela aumenta a pena de determinado crime, ela estabelece rito próprio para o processamento daquele crime, né? Então se torna uma lei especial. Outra lei especial, estatuto, olha aí, estatuto, o famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Opa, desculpa aí. Então, pessoal, são leis especiais que nós temos que observar, tá legal? Então, dentro da sua preparação aí para o concurso público, vai cair lá na sua prova, essas leis, por exemplo, olha, Lei Maria da Penha é uma lei especial? A Lei 11.346, você vai dizer A Lei de Drogas é uma lei especial? A Lei 11.343? A lei que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especial? É uma lei especial, tá bom? Só para você se posicionar aí, tá legal? Então vamos lá, sair da frente. 1, 2, 3, 1000, voltei. Fechou. Vamos lá? Pessoal, a Lei de Drogas, ela veio justamente para facilitar a aplicação das penas. Ela veio para separar, estabelecer um rito próprio para dar mais possibilidade para que o magistrado, né, na pessoa do juiz, da juíza, ele tivesse mais condições de processar e aplicar a pena para os traficantes e bem como separar. Olha, isso é que é importante, tá, gente? Isso é muito importante. Olha, a Lei 11.343, que é a Lei de Droga, ela veio exclusivamente, especificamente para separar aqui, ó, o usuário de traficante. Olha que interessante. Tá vendo? Traficante, né? Porque antigamente o magistrado ele não tinha essa possibilidade, antes do advento dessa lei, ele não tinha essa possibilidade, era todo mundo julgado ali no mesmo nível, no mesmo patamar, necessariamente a legislação colocava todo mundo no mesmo cesto ou no mesmo balaio. Então, com o advento da lei antidroga, da Lei de Drogas, ficou estabelecido aí uma possibilidade para o magistrado separar
o usuário do traficante, tá bom? Então vamos lá, acompanha, não perca aí o seu foco, tá bom? Gente, outra coisa que é importante você saber para fins de concurso público, não é? Pode cair na sua prova assim. O rito da Lei 11.343, ele estabelece procedimentos diferenciados para o processamento do crime? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Você vai falar verdadeiro, sim. Por quê? Na Lei 11.343, a Lei de Drogas, admite-se o quê? É importante, já vamos entrar já no artigo específico do tráfico e do uso de droga. Porque aqui nessa lei há a possibilidade de o réu, não é nem réu, de o acusado, de o denunciado pelo Ministério Público, ele oferecer o quê? Defesa. Olha aí, que legal, ó. Defesa prévia. Defesa prévia ou preliminar, como queira, né? Ou defesa preliminar. O que é isso? Veja bem, no crime na lei de droga, ela estabelece esse rito especial, assim como tem o rito do júri, né? Tem um procedimento especial, a lei de droga também traz um procedimento especial, né? Então ela admite a defesa prévia ou defesa preliminar. Professor, explica isso para mim melhor. Vou explicar, claro, dá exemplo. A pessoa que é presa, acusada por tráfico de drogas, e o delegado ratifica a prisão dela, ou seja, estabelece mesmo a prisão. Não, vou seguir o rito melhor para você entender. A pessoa que é detida, a polícia militar ela detém, ela não prende. A polícia militar que detém, a pessoa que é detida pela polícia militar, pela polícia penal, por qualquer, até mesmo um cidadão comum. E ele é preso, tem a sua prisão ratificada pela autoridade policial, né? Na pessoa do delegado de Polícia Federal, Polícia Civil, e ele é denunciado pelo Ministério Público, e o juiz, ao receber a denúncia do Ministério Público, o juiz não pode intimá-lo para apresentar contestação nos termos do artigo 396, do CPP. 396 e 396-A. O juiz, por força da lei de drogas, ele está impedido, olha aqui, ele está impedido, o magistrado está impedido de sanear o processo, ou seja, de dar processamento ao processo, intimando o acusado para apresentar a resposta à acusação, que é uma contestação criminal, sem que antes permita ao acusado, ao denunciado, se justificar. Essa defesa prévia aqui nada mais é do que uma justificativa. Olha aí. Justificação. É uma justificação, aonde antes de o juiz receber a denúncia e torná-lo definitivamente réu em um processo criminal, o juiz então irá observar a defesa prévia dele e então vai analisar a justificação. De repente ele foi preso lá na Boca de Fumo, na Cracolândia, lá na Croca, ele foi preso lá porque ele estava lá comprando droga, ele foi lá comprar, ele não é traficante, ele não tem lá, ele não faz do tráfico o seu ofício, né? Mas ele foi lá para comprar uma pedra, comprar uma maconha, comprar um pino, então ele vai explicar para o magistrado. E diante da imposição da lei de drogas, o magistrado então vai observar. Se o magistrado se convencer que realmente na defesa prévia ficou configurado que ele é um usuário, o juiz então irá aplicar assim mesmo o que diz a lei 11.343. Porém, ao invés de usar o termo traficante, o juiz será obrigado a usar o termo usuário, tá legal?
Então, veja bem, em suma, com redundância de novo, na lei de droga, que tem um rito especial, o acusado, o denunciado, ele antes de se tornar réu, o juiz irá intimá-lo para que ele apresente defesa prévia. Tá legal? Então, professor, o que pode cair lá no meu concurso público? Vai cair assim, para você, candidato a policial aí, civil, militar, penal, federal, rodoviário federal, né? Todo mundo colado aqui no Monster. Então, veja bem, pode cair assim, na lei de droga, o juiz, antes de receber a denúncia, ele irá intimar o denunciado para apresentar defesa prévia, para apresentar contestação. O que você vai marcar? Defesa prévia aqui, ó, defesa prévia, certo? Professor, e se o juiz ele receber a denúncia e intimar para que apresente resposta à acusação nos termos do artigo 396A. O que vai acontecer? Vai ser suprimido a lei especial, gerando o quê? Nulidade. Nulidade. Nulidade, ó. Nulidade. Se o magistrado não observar o rito especial da lei de droga, também conhecido como legislação extravagante, simplesmente será operada a nulidade do ato. E a nulidade do ato anula o processo? Não. Simplesmente chama a ordem o processo, aquele ato que não foi praticado será praticado agora e o processo vai seguir novamente a persecutio, é esse o termo em latim, persecutium criminis ou persecutium processual, como queira, o seu rito aí, para que termine com o seu fechamento lá na frente, tá legal? Então vamos lá, vou sair da frente, printa aí, 1, 2, 3 mil, fechou, tudo nosso, vamos lá. Muito bom estar aqui no Monster, bacana, né, pessoal? Muito bom. Fiquei aí uns dias sem gravar umas aulas aí, pessoal. Um material para vocês aí, que eu tive um probleminha pessoal, né? Mas graças a Deus já foi superado e vida que segue, a gente vai estar junto aí daqui para frente mais e mais vezes, tá bom? Só conferir ali o horário. Então é isso aí, gente. Dito essas preliminares aí, que é importante, eu quero ler para você o que diz o artigo 33 da Lei 11.343. Toma uma aguinha aí que eu vou tomar aqui. Artigo 33. Dos crimes importar, exportar, preparar, remeter, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos. Poxa vida, hein? Então vamos lá? Artigo 33. Artigo 33. Está estabelecido o tráfico. Tráfico de drogas, drogas, tá bom? Beleza? Tráfico de drogas. Então vamos lá identificar as condutas do tráfico: importar, expor, remeter. Antes de falarmos sobre isso, vamos falar o quê? Qual que é o bem jurídico tutelado aqui? A sociedade, BJ. Bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado aqui protegido? A sociedade, de um modo geral. Sociedade. Tá bom? Esse é o espírito da lei. Inibir, coibir tais atitudes a fim de proteger a sociedade / coletividade. Olha aí. Coletividade. Né? Bem jurídico tutelado. Sujeito ativo do crime de drogas. O agente. Agente. Claro.
Professor, tem sujeito passivo no crime de droga? Claro que não. O sujeito passivo no crime de droga, nós podemos classificar ele como o quê? Como um usuário que é vítima do traficante. Entendeu? Então o agente aqui é somente o ativo. Não acho que se falar em agente passivo no tráfico de droga, não é, pessoal? Então aqui é o infrator, /infrator. Simples assim, ó. Infringiu o artigo 333 da Lei 11.343/2006, que é a lei de droga, ele vai estar infringindo uma norma penal da legislação especial, ficando configurado o tráfico de droga. Ele então infringiu a sociedade, a coletividade, né? A incolumidade, a integridade da sociedade. Então, ele torna-se um infrator. Fechou? Beleza? Tudo nosso, rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Saí da frente, você printou. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver o que ocorre com o tráfico de droga. Tem muita gente que fica indignado, pessoal, com essas pessoas que são chamadas de mulas. Olha aí, as mulas do tráfico. Eu acho que não é nem mula, né? Vou falar burros. Eu penso que não são nem mulas, né? Eu acho que são burros. Né, pessoal? Espero que vocês me entendam aí. Então, veja bem, a pessoa que é pega aí, isso aqui é um pensamento meu, vou até apagar, tá, pessoal? Mas no jargão policial aí, são chamadas de mulas, né? Essas mulas são aquelas pessoas que são aliciadas pelo tráfico por um dinheiro fácil. A pessoa oferece para ela lá, olha, eu vou te dar 10 mil reais para você ir da capital A para a capital B e levar esse pacote para mim. Aí chega lá, não passa na Polícia Federal, não passa no pente fino, roda por tráfico de droga. Por quê? Ele se enquadrou aonde aqui? Exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, trazer consigo. As mulas, elas respondem por tráfico por quê? A lei diz que trazer, olha aí, trazer consigo é traficância. Fechou? Então, está configurado o crime de droga aí. Trazer consigo é importar. Importar, a mula importa? Não. Mas importar, ó, importar. Está configurado o crime. Ah, mas ele não fabricou, ele não trouxe consigo, mas ele importou. Está enquadrado no crime de droga. Exportar também, ó. Exportar. Exportador de droga. Exportar. Porque o exportador e o importador, eles usam as mulas. Olha aqui. Você está vendo como é que está ligado? Olha aí, ó. Olha o nexo aí, ó. Olha para você ver. Ó. As mulas trazem consigo. O importador, eles usam as mulas. O exportador também, ele faz serviço, ele usa o serviço das mulas, das pessoas que se dispõem a fazer esse traslado aí com essa substância. Lembrando aqui rapidamente que às vezes a pessoa acha que é só cocaína, crack, heroína, maconha, não. É remédio, medicamento, substâncias não autorizadas. A lei é clara aqui, ó. Trazer consigo em desacordo com determinação legal regulamentar. Não tem que ser necessariamente droga, não. Muito cuidado com isso aí. Tem que ser necessariamente cocaína, maconha ou crack, não. Pode ser outra coisa. Êxtase, comprimidos da tarja preta, uma série de coisas está enquadrada aí que o delegado, ao fazer a ratificação da prisão em flagrante, ele vai estabelecer lá e vai então enquadrar a conduta nessa situação aqui. Está configurada aí a traficância, certo?
Pessoal, então é isso aí. Vamos continuando, classificando aqui as condutas que enquadram as pessoas. Preparar, produzir, olha aí, preparar. Quem prepara, né? Quantos químicos aí, usando os seus conhecimentos, né? Bioquímicos, biomédicos para a narcotraficância. Fabricar, adquirir, vender, expor à venda, vender. Então, uma série de fatores, né? O que mais? Adquirir, vender, expor à venda, oferecer. Quem oferece? Tá vendo aí? Oferecer. Os aliciadores são traficantes. Segundo a Lei 11.343/2006, quem oferece, quem tem em depósito, ter em depósito, vou botar aqui melhor, depositado, né? Aí aquelas pessoas que permitem que suas residências, seus imóveis sejam usados como depósito, se ficar configurado lá que eles sabiam, né, dessa situação, então vão ser enquadrados pela lei como traficantes. Ah, professor, mas é aquele cidadão que não sabia, ele alugou o imóvel, ele é uma pessoa que tem um imóvel, um galpão, um prédio, um apartamento, um ponto de comércio, ele alugou e ele não sabia que estava sendo usado para aquela prática de crime, de depósito, de tráfico de droga. Ele vai ser considerado traficante? Não. Contrata um bom advogado igual o doutor Dinei e está fora aí do crime de tráfico de drogas, porque ele não sabia. Porque esses crimes aqui, eles se confirmam com o dolo. É o dolo. O ânimos, necandi. Tá legal? Você vai ouvir muito falar isso. Professor, como isso pode cair lá? Se cair na sua prova assim, a pessoa, um exemplo, né? Claro que tudo isso é subjetivo e eu me permito pensar. Se cair na sua prova assim, no crime do artigo 33 da Lei 11.343, é necessário se confirmar, é necessário evidenciar o dolo para verificar o crime do artigo 33, ou seja, o tráfico, sim ou não, verdadeiro ou falso? Você vai ter que falar que sim. Por quê? A pessoa que alugou esse imóvel, está falando aqui que importar, transportar, aqui ó, transportar, é traficar. Imagine um motorista de aplicativo que pega lá, ou um entregador de mercadoria que pega lá uma mercadoria e uma bagagem, um passageiro, e de repente ele é parado numa blitz pela polícia que está numa operação lá, e ele então é detido por tráfico de droga. Ele nem sabia. O caminhoneiro não sabia, o motorista de aplicativo não sabia, então é preciso que fique demonstrado o dolo, o animus necandi, a vontade de praticar o ato de traficância. Caso contrário, não, mero aborrecimento lá para o proprietário do imóvel ou do veículo que está envolvido em toda naquela situação, certo? Então é isso aí, beleza? Vou apagar. 1, 2, 3, 1000, sair da frente, fechou. Apagar aqui. Vamos falar da pena. Mas antes de falar... Não, vamos falar da pena, é melhor. Vamos seguir aí o procedimento, né? Presta bem atenção, qual que é a pena? Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias, multa. Reclusão. Pena de reclusão.
Opa! Pena de reclusão. Pena de reclusão estabelecida entre 5 e 15 anos. 5 a 15 anos. Aqui, eu gosto muito de um senador que chamava esse Código Penal de menino doido, né? Veja bem, matar alguém, a pena é mais barata, é mais baixa do que cometer tráfico de droga. Porque no homicídio simples, a homicídio comum, a pena é de 6 a 20 anos. Olha aí que interessante. Tá vendo? Significa que se o cidadão matar uma pessoa, ele vai ficar preso menos tempo do que se ele traficar. Mas por quê, professor? Porque qual a diferença de um crime para o outro? Esse crime aqui, ele está enquadrado como hediondo. Olha aí. Hediondo. Ele é um crime hediondo e esse aqui não. Crime comum. E qual a diferença? Esse cidadão aqui vai puxar mais cadeia do que esse. Tá bom? Tá lá na lei 7.210. Depois você dá uma lida lá. A partir do artigo 112 você vai ver o que diz isso lá. Tá legal? Então é dessa maneira. Então, imagine para você ver. Se ambos for primário aqui, esse cidadão aqui, ó, esse indivíduo vai ficar menos tempo do que esse na cadeia. Coisas da nossa legislação penal, né? Só no Brasil que a gente vê essas coisas malucas aí, né? Professor, se cair no meu concurso público assim, o crime de tráfico de droga, ele é um crime comum ou um crime hediondo? Você vai fazer o quê? Crime hediondo. Fechou tudo nosso e vai pro abraço, tá? Essa veio mamão com açúcar de graça. Tá legal? Outra situação. Admite-se o crime privilegiado no tráfico de drogas? Sim. Privilégio. Privilégio. Opa! Privilegiado. Tráfico de droga privilegiado. O que é esse aí, professor? Vou ler para você. Artigo 33, parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, o que acontece? As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Então veja bem, se essas penas, se o cidadão, o agente, se enquadrar no parágrafo 4º do artigo 33, definido nesses caput, as penas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedado a conversão das penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário de bons antecedentes. Olha aqui. Traficante primário. Ficou evidenciado o crime dele. Enquadrou no artigo 33 caput. É traficante. Estava vendendo, estava exportando, estava carregando, oferecendo, tendo em depósito, enfim, ficou evidente que ele é traficante, mas ele é primário, ele tem bons antecedentes, a capivara dele é boa, né? O artigo 59 dele do CP, as condições jurídicas dele são favoráveis, bons antecedentes. E ele também não seja dado à prática. É o chamado mula. Foi a primeira vez que ele rodou. Não é dado à prática. A prática da traficância. Certo? Então, nós estamos diante de um crime de tráfico privilegiado. O juiz vai reduzir as penas dele. Significa o quê? O juiz, quando for aplicar a pena, o juiz tem que começar em 5 anos aqui, ó. Como o artigo 59 dele é bom, os antecedentes, né? A situação jurídica dele, social, lhe permite essas coisas, o juiz vai ter que necessariamente aplicar aqui, ó, 5 anos. Para ele não pode começar em 10, nem em 15, nada disso. As condições na dosimetria da pena, o juiz vai estabelecer 5 anos de prisão para ele. Aí, ele enquadrou aqui no artigo
No parágrafo 4º, ele é primário de bons antecedentes e não dado a crime. O juiz vai reduzir 5 anos de 1/6 a 1/3. Olha que situação. Só confirmando aqui para não falar bobagem. A 2/3, ou seja, o juiz vai dividir, se o juiz for dividir, reduzir 1/6, o juiz vai dividir isso aqui por 6, vai dar mais ou menos 11 meses. Ele vai ficar 11 meses preso. 11 meses. Mas se o juiz reduzir 2/3, você vai dividir 5 por 2, por 3, vai dar 1 ano e 9 meses. Ele vai ter que reduzir 2, olha para você ver a situação dele. Vai ficar preso muito pouco tempo. Entendeu? Então é mais ou menos assim, para você entender. A gente vai fazer uma aula especial sobre isso, mas para você entender. Resultado, no dia da audiência, o juiz com toda certeza irá expedir o alvará de soltura para esse traficante, porque ele está enquadrado no artigo 33, no parágrafo 4º. Traficante privilegiado. Beleza? Vou sair da frente. 1, 2, 3. 1000. Fechou. Beleza? Pessoal, não saia da fila aí da preparação, tá? Continue se preparando. Continue se preparando para você ser um policial militar, um policial civil, um policial penal, um agente aí da área da segurança pública. É importante a sua preparação. Tem gente que ele sai da fila da preparação. Isso aqui é a fila da preparação, ó. Ela é única. Já falamos sobre isso em nossos outros vídeos, né? E ele está aqui nessa posição. Aqui é ele, ó. Aí ele olha para frente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil. Ah, não quero não. Vou desistir, é muita gente na frente. Ele confunde essa fila da preparação com a fila dos que querem. Ó, que é maior, gigante, todo mundo quer. E na verdade não é. Essa fila da preparação, ela é uma fila única. O que vai acontecer se você for resiliente? Esse que está esse primeiro aqui, ó, ele vai assumir um cargo lá, esse vai assumir, esse também vai assumir, esse, todo mundo. E com isso, o que vai acontecendo? Olha aí, tinha 1000 na sua frente, não é? Tinha centenas, milhares, agora você não saiu da fila da preparação. Esses aqui estavam um pouco mais preparados que você. O concurso público é isso, é preparação, conhecimento, né? Agora aquela galera que estava na frente já saiu da fila porque foram aprovados. Ficou 1, 2, 3, 4, você é o 5º. Entendeu? Porque você não saiu da fila da preparação. Beleza? Então não saia. Continue estudando. Professor, eu trabalho tanto, é tanta dificuldade para mim, eu trabalho em 2 empregos, eu pago aluguel, eu ajudo meu pai, minha mãe, eu pago as contas, mas é assim mesmo. Não tem vida fácil não, entendeu? Não tem almoço de graça não, você tem que ser persistente. Pessoal, para finalizar, eu quero ler para você agora o artigo 28, que ele diz o quê? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal ao usuário aí, droga sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2, prestação de serviço à comunidade. Inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Parágrafo 2º, as mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Imagina para você ver, o juiz ele não pode aplicar pena de reclusão ou restritiva, não é? De direitos ao usuário de drogas, apenas pena de advertência, prestação de serviço, medidas educativas. Olha a diferença do traficante.
para o usuário. Imagine aquele usuário que ele é pego com um pino. Exemplo, ó, um pino de cocaína. Está configurado o tráfico de droga? O policial pode detê-lo e conduzi-lo à autoridade policial para que seja ratificado o flagrante por tráfico de droga? Não, porque a conduta, olha aqui, a conduta, ela não se amolda, ou ela não se encaixa ao tipo penal. Tá vendo? Que aqui no caso seria o artigo 33. Então, ele está com um pino. E ele é usuário, os vizinhos sabem, os colegas de trabalho sabem, o patrão sabe, até as próprias autoridades sabem, né? Os policiais já conhecem muito bem, os caras que estão na rua no dia a dia aí, aquele pessoal que fica naquela região específica, né? Os policiais já diferenciam quem são os traficantes dos usuários. Então a conduta dele não amolda, por quê? Ele está apenas com um pino. Professor, mas ele já foi pego 10 vezes com um pino no bolso. Opa, aí é diferente. Aí o delegado vai ter que entender, fala, peraí, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não, isso é traficante. De pequena porção em porção ele está traficando. Aí é outra história, outra situação. Da mesma forma, pessoal, tem o contrário. Quer ver? Acontece o contrário. Há julgados aí, na nossa legislação, que o magistrado foi encontrado com o usuário 30 pinos. Eu mesmo já tive casos assim, ó. 30 pinos. 30 pinos de cocaína. E o magistrado entendeu que o portador de 30 pinos de droga, ele era sim um usuário. Entendeu? Por quê? Ficou provado no processo que esse cidadão, ele trabalhava, de carteira assinada, com registro na carteira, ele batia ponto todos os dias, pontual no trabalho, os colegas falaram, entendeu? Ficou provado nos autos. O Ministério Público denunciou, a Justiça aceitou a denúncia, tornou ele réu, mas na audiência de instrução e julgamento, com as provas documentais e as testemunhais, ficou provado sim, que ele não era traficante, mas ele era usuário. Ele apenas tinha ido na boca de fumo e para não ficar indo todo dia lá, ele comprou 30 pinos e pronto, entendeu? Então, fica na interpretação do magistrado que vai aplicar esse entendimento, né? Ao mesmo passo que o juiz, ele se convence, né? O juiz, ele é o quê? Convencido do crime. Ele é convencido do crime. As provas do processo são dirigidas a quem? As provas, olha que interessante, as provas, elas são destinadas a quem? Ao magistrado, olha aí. As provas são destinadas ao magistrado. E o que diz a nossa lei? Que o magistrado, ele é o quê? Olha que interessante, pessoal. Ele é livre. Olha que legal. O juiz, que é o magistrado, ou a magistrada, com certeza, né? E hoje, diga-se, há muitas juízes, tá, pessoal? Eles são livres para formarem o quê? O seu convencimento. O
juiz, ele é livre, a legislação diz que ele é livre para formar o seu conhecimento, então, para formar o seu convencimento. Então, uma vez ele se convencendo de que a pessoa, embora esteja com 30 pinos de cocaína ou 1 quilo de cocaína, vai entender, ele se convence de que aquela pessoa é usuário, então ele vai aplicar o que diz o artigo 28, ele vai determinar uma advertência sobre os efeitos das drogas, uma prestação de serviço, uma medida educativa, enfim, porque ele se convenceu. Ele é livre para formar o seu conhecimento e, por óbvio, aplicar a medida cautelar, né, ao caso concreto, desde que fundamente. Olha aí. Fundamente. O magistrado, ele tem que fundamentar as suas decisões, entendeu? Ele fundamentando dentro da legislação, dentro do ordenamento jurídico, está feita a sentença, é um ato jurídico perfeito que pode sim ser contestado, tanto pelo Ministério Público quanto pelo defensor, né? O advogado da parte, no juiz ad quem lá, que é o Tribunal Superior, ao juiz que prolatou a sentença, ao juízo que prolatou a sentença, mas você não poderá dizer que o juiz agiu de forma arbitrária ou em desconformidade. Por quê? A lei lhe faculta, lhe garante. É um ato privativo do magistrado ser livre para se convencer das suas decisões. Tá legal? Então é isso aí. Vou sair da frente. 1, 2, 3. Voltei. Gente, professor, para finalizar, o que é que pode cair na minha prova para o concurso público? Além do que o senhor já falou hoje, além do que você já falou. Pode cair lá sim. É uma pegadinha para você. E essas bancas são mestres para fazer isso, né? É 1 pino de droga, 1 quilo de droga, 10 pinos de droga. Está configurado o tráfico ou está configurado o crime de uso de drogas? Então você, obviamente, vai ter que falar o que? Olha, é preciso que fique evidenciado que houve dolo, que há prática naquele ato para que se configure o crime de tráfico de drogas. Tá legal? Tráfico de drogas. Configura o tráfico de droga. Pode cair assim. O juiz pode aplicar uma pena ao usuário de drogas? Sim ou não? Você vai dizer não. O juiz não pode sancionar o usuário. O usuário é sancionado pelo magistrado? Não. Não pode ser. Não sancionado o usuário. Estou abreviando tudo aqui para você entender, tá legal? O usuário. Uma vez provado que ele é usuário, ele não pode sofrer as penas do artigo 33, que é uma pena de reclusão. Para fechar, para você ficar feliz aí, essa vai de graça para você. Reclusão. Professor, pena de reclusão. Rapidamente, diretamente ao que? Leia-se regime fechado. Regime fechado. Sempre que você ver uma pena de reclusão, necessariamente ela é uma pena fadada ao regime fechado. Professor, qual que é o regime fechado? Pena culminada. Olha aqui, aproveitar os nossos minutos aí também para te ajudar, tá legal? Pode cair na sua prova também. Penas acima de 8 anos. 8 anos. Regime inicial para cumprimento é o fechado. Regime fechado. Fechado. Pena acima de 4 anos. A pena de 4 a 8 anos. O cidadão foi condenado numa pena de 4, 5, 6, 7, 8 anos. Regime
inicial semi-aberto. Semi-aberto. Pena culminada de prisão até 4 anos. Regime inicial aberto. Aberto. Fechou? Então é isso aí. Beleza! E qual que é o crime para o tráfico de droga? De 5 a 15 anos. 15 anos. Então significa que ele pode ficar preso aí, pode começar o cumprimento da pena dele em qualquer um dos regimes. Tá legal? Desde que aplicada lá a redução, as atenuantes de menor idade, de 21 anos, réu primário e tal, né? Então, se ele não foi pego em flagrante, no dia do julgamento dele, o juiz dá ele 5 anos, mas reduz lá, fica uma pena aí de 1 ano abaixo de 4 anos, o juiz vai deixar ele começar a cumprir no regime aberto. Se o juiz condenar ele entre 4 e 8 anos, ele vai começar no semiaberto, e se o juiz condená-lo a mais de 8 anos, ele vai então começar no regime fechado, e assim ele vai progredir, ou seja, do regime mais gravoso para o menos gravoso no seu cumprimento da pena, tá legal? Gente, uma alegria falar com vocês aí novamente, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, tudo nosso aí, não saia da fila da preparação, fique focado aí os concursos em andamento, baixe os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike também se você não gostou, mas ó, aproveita, manda ver, Monster, tudo nosso, nada deles. Tchau, obrigado!